Salve, salve amigos do canal, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim de informações sobre o Vasco que voltou a vencer e engatar uma sequência positiva e importante no Brasileirão e já começa a vislumbrar aí algo maior após praticamente afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. E aqui a gente vai pontuar esta situação falando do dia seguinte Cruz Maltino após aquele suado triunfo de ontem. Desenhar aí as possibilidades em torno do próximo duelo, que é contra o Botafogo, líder do campeonato, e situar para você as chances do time de pegar ainda uma pré-Libertadores. É um cenário difícil? Sim, mas há um horizonte em aberto e eu vou mostrar para você a situação de momento. E se muito mais você vai encontrar nesse boletim de hoje, mas antes eu vou pedir encarecidamente o seu like aí embaixo, que compartilhe o vídeo, deixe sua moral no trabalho e me dê um voto de confiança sendo um inscrito do canal. Bom, vamos lá, e o Vasco voltou a sorrir, voltou a sonhar no Campeonato Brasileiro. Depois de viver um longo jejum de vitórias, o time conseguiu engatar o seu segundo triunfo seguido e chegar aí aos 43 pontos, ocupando a 9ª colocação. Faltam 7 finais pela frente. 7 jogos que podem permitir o vascaíno sonhar com dias melhores em 2025. Isso porque, além de praticamente dar um adeus às chances de rebaixamento, o Vasco se colocou aí na briga por competições internacionais. Hoje, segundo os matemáticos, o time de São Januário tem cerca de 90% de chances de se classificar para a Sul-Americana. E mais, apesar do nível de dificuldade das chances serem menores, a possibilidade do Vasco sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Aí você pode me dizer, como sonhar com esse cenário? Bom, realmente, amigos, as estatísticas apontam que para ir direto à Libertadores, um time precisaria aí de 67 pontos. Pontuação que o Vasco não conseguiria mais alcançar neste Brasileirão. Numa hipótese do time vencer as 7 partidas restantes, chegaria a 64 pontos. Uma pontuação que poderia garantir aos que estão abaixo do sexto colocado uma vaga na pré-Libertadores. Isso porque, caso os campeões da Copa do Brasil ou Sul-Americana ou Libertadores terminem o Campeonato Brasileiro entre os 6 primeiros colocados, isso abriria aí no mínimo 2 vagas a mais para chegar a essa classificação. Portanto, chegar em 7º ou 8º, por exemplo, e caso esse cenário se confirme, o Vasco, claro, mantendo seu retrospecto positivo, poderia perfeitamente sonhar aí e chegar nesse posto. Lembrando que hoje, dos clubes que estão no G6 e teriam presença na fase de grupos na Libertadores, estão o Botafogo, líder do campeonato, e o Flamengo, atualmente na 4ª colocação. O Botafogo está com o pé na final da Libertadores e na espera do vencedor aí de River e Atlético Mineiro. Já o Flamengo disputa com o próprio Atlético Mineiro a final da Copa do Brasil. Caso esses dois times, por exemplo, vençam essas competições, nesse atual cenário que se encontra a tabela do campeonato, abriria aí as 2 vagas a mais para a Libertadores. Justamente as vagas do 7º e do 8º, que fariam aí a pré-Libertadores. Sobre a situação do Cruzeiro, importante pontuar também que hoje o time mineiro ocupa a 8ª colocação com 44 pontos. Caso vença a Sul-Americana e termine abaixo do Vasco, essa situação não mudaria, não iria interferir em nada. Só iria mudar caso ele fosse o campeão e terminasse com uma pontuação aí superior à do Vasco. Situação idêntica vive o Atlético, que hoje está abaixo do Vasco, com 41 pontos. E se vencer a Libertadores e a Copa do Brasil e terminar onde está hoje, nesse caso, o G6 seria mantido, não abrindo mais vagas. A menos que o Galo ganhasse apenas uma das competições e o outro time que está entre os 6 primeiros garantisse aí um desses troféus. No caso, G6 viraria G7. E lembrando que hoje o 7º colocado é o Bahia, como vocês viram na tabela, com 46 pontos. E o Cruzeiro, que vive aí também um jejum com o Fernando Diniz, está com 44. Perfeitamente possível o Vasco pontuar e passar esses adversários para ficar ali na boca de uma pré-Libertadores, caso abra aí sim mais vagas para esse posto. E é um grande efeito dominó também nessa situação, né? Porque ao mesmo tempo que abre vagas para a Libertadores, abrem vagas também para a Sul-Americana, que hoje está entre o 7º e o 12º, né, que se classificam. Com isso, os times que estão mais abaixo poderiam aí ser beneficiados. Agora, é aquela história, né, meus amigos? Não adianta fazer projeções, vislumbrar cenários, torcer contra adversários, até mesmo a favor de rivais, se o Vasco não fizer a sua parte. O Vasco
para vislumbrar esse cenário, terá que jogar no limite, não tem mais margem para erro. E lembrando que o Vasco tem confrontos diretos contra times que estão aí no G6, né, ou buscando algo, né, ou perto dele, nessas 7 rodadas que restam no Brasileirão. O Vasco já venceu o Bahia, agora vai ter pela frente o Botafogo, o Fortaleza, o Internacional, e sendo apenas um desses jogos fora do Rio de Janeiro, diante do Fortaleza. Portanto, resumindo, o Vasco tem que seguir vencendo seus jogos em casa, seus adversários diretos, pontuando e torcendo aí para que os campeões das Libertadores e Copa do Brasil e Sul-Americana terminem aí entre os 6 primeiros do Brasileirão, para que abram novas vagas para a disputa da pré-Libertadores. Por outro lado, caso um time fora do G6 vença uma dessas competições, ele se classifica para a Libertadores e impede aí o aumento de vagas no Brasileirão. Isso são hipóteses, tá, galera? Mas na vida a gente nunca deve depender dos outros. A gente deve sempre priorizar os nossos esforços em prol aí do nosso objetivo. Eu pelo menos penso dessa forma. Mas eu acredito que a Sul-Americana, pelo menos sim, é o caminho mais viável para o Vasco. E você? Tá levando fé que esse cenário conspire a favor do Vascão e o time consiga aí uma vaga nesta pré-Libertadores? Ou já está satisfeito aí com a classificação na Sul-Americana? Então, ó, comente aí embaixo e participe. Bom, vamos deixar números, projeções de lado e agora focar no time. Vamos falar do ambiente do Vasco após a vitória de ontem, né? O técnico Rafael Paiva se mostrou muito satisfeito com o rendimento da equipe, apesar daquele sufoco no segundo tempo, onde o Vasco quase entregou o ouro ao bandido. Na visão do Paiva, o time estava mais leve, inteiro e com a mente forte. Elogiou muito o primeiro tempo e os 4 jogadores que entraram no time, caso do Ryan, do Galdames, do Maicon e do Payet. Sobre especialmente o Payet, o destaque da noite com 2 gols. O Paiva não poupou elogios ao seu camisa 10 e desconversou sobre sua titularidade no próximo jogo ou até mesmo da sua utilização com o Coutinho. Então vamos ouvir aí o Paiva. A gente espera conseguir atingir mais vezes no Payet esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena porque ele teve a chance de fazer o 3º gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então, primeiramente a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? Vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Payet. E é um jogador muito competitivo. Ele quer competir, ele quer jogar, ele está se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade, né, mais avançada. A gente tem que ter paciência com ele, e ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, em relação ao Coutinho, em relação aos 2 juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para a gente tentar atingir o máximo dos 2. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os 2 juntos, a gente precisa tentar atingir o máximo dos 2 jogadores ali, assim como do resto de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. É isso aí, agora a equipe ganhou 2 dias de folga e a partir da quinta-feira pela manhã recomeça os trabalhos lá no CT Moacir Barbosa, visando o duelo contra o Botafogo na próxima terça. E que duelo, amigos! Esse jogo promete muito, ainda mais que será no Engenhão e o Botafogo está numa grande fase. Belo teste aí para o Vasco medir o seu alcance na competição. Bom, tô indo. Essas são as principais informações do Vasco do dia e amanhã a gente volta por aqui com muito mais novidades. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!